Voltamos ao último bloco da entrevista com o advogado Dr. José Carlos Risch Filho, falando sobre crimes virtuais, a utilização da internet e a legislação. Dr. José Carlos, falávamos dos crimes, né? Falamos sobre a evolução desse processo, acho que ainda muita coisa ainda tem pela frente, né? E alguns países, inclusive, chegaram até a proibir, né? O Google, a China chegou a proibir, não sei como é que ficou, se ficou páginas em hierograma chinês que não tem conteúdo diferente do Google. Rede social você não tem na China, né? Tirando Macau, que não é bem China, né, Almir? Mas eu creio que seja por uma intenção de não se aglutinar usuários, né? Porque a internet ela tem sido vista como um meio também de passar uma mensagem. Sim. Só que essa mensagem ela nem sempre é uma mensagem aceitável pelo Estado. Então você tem essa situação de restrição parcial, porque creio eu que no mundo hoje você não tenha como restringir totalmente, né? Você tem esse acesso ao menos parcial, e existem aplicativos de aglutinação de usuários, redes sociais ou WhatsApp, que, via de regra, em alguns estados totalitaristas, você tem essa restrição. Sim. Que é o caso da China, onde você não tem essa rede social. Facebook, certo. Por exemplo. Isso suscita também uma outra discussão, que é o disciplinamento da mídia, ou a censura, etc. Quer dizer, é um assunto que tem bastantes desdobramentos, né? E a gente vê que, por exemplo, no caso da Síria e da Líbia, né? Parece que houve um processo muito forte de interferência das redes sociais nessas guerras civis. No caso da Líbia, depois o ditador, e na Síria esse processo ainda é bastante difícil, né? Sim. Quando você não tem um Estado que tem um judiciário eficiente, Almir, você não tem como criar nenhuma espécie de indenização, né? E eu entendo que a censura prévia no Brasil não deve existir. E, infelizmente, nos países que a gente vê que se ocorre a censura prévia, você tem o quê? Você tem um Estado que é aquele Estado que a gente chama intervencionista. Ele não se suporta como Estado mínimo, né? A bem da verdade, Almir, e até já fazendo um pouco aí uma crítica quanto às redes, nós, infelizmente, temos informações que são propagadas de modo falso. Sim. No Brasil mesmo, a gente já teve casos de gente que foi assassinada em razão de boatos espalhados via internet. Então, nós temos que se verificar que a internet, ela é um meio. Com esse meio, sim, você pode fazer o bem, enquanto pode fazer o mal. Graças a Deus, nós temos hoje uma visão mais crítica da internet, mas é importante que a gente não permita que tudo que seja divulgado via internet seja dado como verdadeiro, nem pela grande mídia também. E aí nós temos o problema de responsabilização. Se eu crio um blog lá, né? Blog José Carlos Risch Filho, a pessoa ela vai saber que sou eu. Mas se eu crio um blog com outro nome, fake, né? Onde não tem o meu nome ali, onde o meu acesso se dá via o Wi-Fi por um celular que não está em meu nome, e crio ali uma publicização indevida, olha, sim, fulano matou a própria filha no bairro tal, foi o que aconteceu, né? Foi um boato, pode-se criar uma disseminação indevida e as, sim, consequências desse fake podem ser muito sérias. Então, mesmo não apoiando a censura prévia no Brasil, nós temos que ficar muito atentos quanto à responsabilização das pessoas que praticam atos criminosos via internet.
E foi o problema que eu lhe falei. Quando o crime ele se dá totalmente via virtual, a responsabilização é dificílima. Mas eu quero crer que a censura prévia no Brasil, além de ser inconstitucional, além de ser inconstitucional, seria impraticável pelo aspecto efetivo. E como seria? Seria algum tipo de censura que não seria prévia, seria posterior do que foi publicado? Na verdade, o que eu chamo de censura posterior seria uma indenização, na verdade. E também a retirada do ar. E uma retratação e a retirada do site, que não é bem uma censura, porque esse termo ele é muito forte, mas é uma forma de indenizar quem sofreu dano e de criar o aspecto pedagógico, de quem praticou esse dano não volte a fazê-lo, né? Só que a gente volta para aquele campo que é o seguinte: a internet ainda é um território difícil de se examinar, né? Então, é um problema muito grande atualmente. Agora, talvez há um certo temor da utilização da palavra censura que nos remete à ditadura, remete à ditadura, né? Mas se alguém, por exemplo, cria um site ou coloca alguma coisa com apologia ao crime, com apologia a práticas indevidas, né, que ferem direitos humanos, etc., esse site ele deveria ser extirpado. Censurado, né? Com certeza. E aí a gente tem até medo de falar censurado. Ele deveria ser retirado, né? Sim. E aí nós temos o quê? Meios de se filtrar essa prática, para que ele não chegue a fazer esse site. Só que foi o que eu lhe falei. Nós temos campos ainda via internet que não são campos regulamentados. Por exemplo, se você põe lá no Facebook, eu odeio gente de cor amarela, você pode ter certeza que em um dia aquilo sai do ar, no máximo. Porque já existe uma certa um sistema de segurança aí, né? De verificação. Agora, se você cria um blog, que esse blog ele tem um site lá na Ásia, né, e cria uma página lá indevida, dificilmente você vai ser retirado de uma forma tão breve. Então, existem ambientes na internet que já existe um policiamento muito bom, só que não são todos, né? Não são todos. Então, é igual a tudo na vida, né? Você tem áreas que são mais seguras e tem áreas que são menos seguras. Né? A internet é do mesmo jeito. Eu acho que está ainda faltando exemplos para a sociedade, né? A gente não tem casos emblemáticos de pessoas que foram condenadas por alguma coisa da internet, né? Exatamente. A gente tem casos de crimes que se finalizaram e nós tivemos há pouco tempo o caso do assediador que tirava verbas de viúvas e de senhoras, né? Assediando essas senhoras. Sim. E que ele foi preso, né? E é um caso interessante porque ele usava a internet para se assediar e não chegava propriamente a se praticar nada, mas ele falava que estava em dívida, etc., e ganhava esses valores. Ele foi preso, inclusive. Agora, casos emblemáticos, infelizmente, nós não temos ainda. A evolução disso, como o senhor vê? Bom, Almir, eu entendo que nós temos aí um caminho muito grande a ser feito, né? Hoje você tem uma situação de faroeste, né? Infelizmente, você tem campos na internet onde você não tem uma fiscalização e eu creio que num futuro próximo e com aquelas práticas de segurança, de ambientes que efetivamente você sabe aonde que está esse usuário, você vai, de um modo gradual, ter um ambiente mais seguro e que, o que é muito importante, tem uma responsabilização de quem se pratica crimes. É muito importante que a gente saiba investigar, identificar e punir. Por quê? Porque a internet ela não pode ser um meio de um anonimato para a prática de crimes indevidos. Ok, muito obrigado, doutor José Carlos Risque Filho, mais uma vez pela sua participação aqui conosco. É uma honra estar aqui de novo, Almir. Obrigado.